A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos nesse dia 25 de junho de 2020. Estou aqui gravando esta mensagem, esta palavra, este alimento. A oração por volta de 10 horas da manhã. Em seguida estarei postando no Face e pelo YouTube. Peço que você esteja compartilhando esta mensagem. Deus estará falando muito aos nossos corações. Para a glória de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Francisco. Ministra a palavra do Senhor. Hoje quinta-feira. Deus tem palavras de revelação. Deus tem palavras para nos orientar, para nos dar uma direção. Vamos à palavra do Senhor. Vamos ter uma intimidade com Deus. Porque muito, igreja, muito o Senhor Deus tem a falar comigo e com você. Amém? Vamos fazer a leitura de um texto a qual o Senhor colocou no meu coração. Lembrando que essa é uma palavra, igreja. Orei muito nesta madrugada, falei muito com Deus, intercedi pela vida de muitas pessoas, e grande vai ser o agir de Deus. Grande vai ser a providência do céu na minha e na tua vida, para a glória de Deus. Deus me deu uma palavra, igreja, e eu quero compartilhar com todos que me veem, com todos que me ouvem através dessa plataforma. Vamos no livro de Salmos, para a glória de Deus. Salmo 105, verso 15, que diz assim: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Vou ler uma segunda vez. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Eu quero frisar mais um outro texto. Venha comigo no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 2, do verso 23 ao 25. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho uns meninos saíram da cidade, e zombando dele diziam: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se para trás os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então vieram duas ursas e saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Glória a Jesus. Igreja, texto em 2 Reis, capítulo 2, do verso 23 ao 25, para a glória de Deus. Pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nesta manhã Deus colocara essa palavra no meu coração. Porque nós vemos, nós sabemos que muitos tocam na obra do Senhor. Muitos tocam nos profetas, nos pastores, nos missionários, nos servos do Senhor. E não sabem eles um erro grave. Eles não sabem o que eles podem estar contraindo para si. Maldições. Podem estar contraindo para si coisas muito ruins, igreja. Podem até mesmo descer à sepultura. O mundo jaz nessa situação que se encontra hoje em função desses escarnecedores, em função desses zombadores, em função de pessoas que tocam no ministério do seu semelhante. Igreja, isso é um alerta. Isso é algo muito sério. Eu sei que muitas das vezes a palavra do Senhor ela cai em descrédito em função de pessoas, de falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos missionários. Infelizmente, em toda a área tem aquele que não é capacitado, tem aquele que não tem o chamado e acaba fazendo coisas erradas no meio cristão, no meio evangélico, sujando a imagem da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é santa. A palavra de Deus está acima de tudo. Quem fizer coisa errada no meio evangélico cristão vai ter com Deus depois. A Bíblia diz que todos nós seremos julgados. E seremos julgados segundo as nossas obras. Essa palavra a qual o Senhor colocará no meu coração nesta manhã
diz para não tocar nos ungidos de Deus, não tocar nos profetas do Senhor. A Bíblia diz, igreja, Saul queria matar. Saul, rei Saul das Escrituras, queria ceifar a vida de Davi. E Davi não queria a morte de Saul. A Bíblia diz que Saul com seu exército perseguia Davi de uma cidade para outra, em vários lugares, procurando matar a Davi. A Bíblia diz que uma certa noite, o rei Saul com seu exército encontrou uma caverna talhada em rocha e resolveu passar a noite ali. A Bíblia diz que Davi ficou sabendo onde Saul se encontrava. A Bíblia diz que Davi foi à noite, encontrou a caverna onde o rei Saul se encontrava. Diz a palavra que Davi foi até o rei Saul, que estava dormindo dentro desta caverna na madrugada. Foi de ponta de dedo, com uma espécie de tutelo, uma faca, cortou uma parte, um pedaço das vestes do rei Saul. Cortou e veio para fora da caverna. E de lado de fora da caverna chamou o rei Saul, dizendo: Rei Saul, acorda! Rei Saul, acorda! Diz a palavra que o rei Saul acordou. Ainda então Davi disse: Saul, eu não tenho nada contra ti, ó rei. Olha, eu estive agora há pouco aí do seu lado. Veja, aqui está uma parte das tuas vestimentas reais. Olhe, veja. E Saul, por sua vez, viu que estava faltando uma parte das suas vestes. Ele cortou com a faca. Davi disse ao rei Saul, de lá de fora da caverna: Eu não tenho maldade contigo. Eu não quero tirar a tua vida. Por que tu queres me matar? Disse a Saul. Saul, quando viu aquilo, se enfureceu. Acordou o mais rápido possível o seu exército e partiu para cima de Davi. Diz as Escrituras que Davi conseguiu fugir. Deus deu o livramento para Davi, pois Saul estava cego para tirar a vida de Davi. E Davi conseguiu escapar. Deus deu o livramento, o escape. E Davi fugiu dali, conseguiu, para a glória de Deus. Em seguida Davi disse: Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha só. E sendo que Saul estava todo errado, Saul perdeu a direção de Deus. Saul fez o seu próprio caminho. E Davi não tirou a vida de Saul. E já Saul queria tirar a vida de Davi a todo preço. E no final nós bem sabemos que o próprio Saul tirou a sua própria vida com a espada. Ele suicidou-se. Você vê que quando a pessoa perde a direção, que quando a pessoa sai dos caminhos de Deus, fica a esmo, fica abandonado em função da própria pessoa cavar sua própria sepultura. E Davi disse: Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Você vê, o ungido não pode tocar em ungido, porque Davi também foi ungido. E Saul também foi ungido. Certo que Davi, no final da sua vida, errou feio. Com prostituição, adultério, traição, matou o homem de Deus, o esposo de Betseba. Igreja, o importante não é o início de todas as coisas, mas sim o final. O que adianta a pessoa viver a vida toda na presença do Senhor, ou melhor dizendo, quase a vida toda, e no final da sua vida se afastar dos caminhos do Senhor? É importante que eu e você vivemos na presença do Senhor, do começo até o fim. E essa palavra, a qual foi lida sobre o grande homem de Deus, que foi o profeta Eliseu, diz as Escrituras que ele havia feito um grande milagre através do poder do Senhor. Ele tornou águas que eram salgadas, águas infrutíferas, águas estéreis.
em águas puras, em águas doces, águas que iriam alimentar e frutificar diversas colheitas. Ele pegou uma espécie de um prato e colocou sal e profetizou sobre aquelas águas. E aquelas águas se tornaram boas. Olha o milagre. Deus usando um profeta por nome de Eliseu. E quando ele saiu daquele lugar que ele estava indo para uma determinada cidade, a qual foi lida, apareceu 42 meninos. Eram jovens, por volta de 18, 20 anos, 16 anos, jovens. Ainda eram pequenos, não eram adultos, maduros. Eram rapazes. E quando eles viram o profeta, começaram a zombar do profeta, chamando ele de calvo. E disse: sobe, calvo, sobe. Eles estavam zombando da pessoa do profeta e tocando no ministério do profeta. Porque o seu antecessor de Eliseu foi Elias. E nós bem sabemos que Elias subiu numa carruagem de fogo. Anaia, sério. O profeta Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Ele subiu, igreja. E Eliseu fez um pedido a ele, dizendo: eu quero porção dobrada, Elias, do teu espírito. E diz a palavra que quando Elias subia naquela carruagem de fogo na Iassé, ele jogou sobre Eliseu a sua capa, que simbolizava a autoridade, que simbolizava o poder de Deus. E diz as escrituras que Eliseu tomou posse da capa de Elias, daquela vestimenta que o abraçou sobre os seus ombros e até a planta dos seus pés. Elias subiu, deixando a capa e a porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias, sobre a vida do então novo profeta Eliseu. Quando aqueles meninos, aqueles rapazes, viram o profeta Eliseu, zombaram do profeta, tocaram no ministério do profeta, tocaram na obra de Deus ali, dizendo para Eliseu: sobe, calvo, sobe, sobe. Desfazendo do profeta, tocando no ungido do Senhor, zombando das coisas de Deus, escarnecendo da obra de Deus. E o profeta, há minutos atrás, foi usado por Deus para purificar águas que eram salgadas, estéreis, águas sem condição de uso. E Deus, mediante o profeta, tornou aquelas águas puras, águas cristalinas, potável, água potável do céu. E as escrituras dizem que aquelas águas são puras, são boas até o dia de hoje. Porque quando Deus faz, está feito. Quando Deus põe a mão, quando Deus te dá a cura, quando Deus te dá o milagre, quando Deus entra com providência, está feito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada por um terço ou um quarto. Deus, quando faz, Ele faz por um inteiro. Quando Deus te cura, Ele te cura. Quando Ele te salva, Ele te salva. Quando Ele te liberta, Ele te liberta. Porque Ele é Deus. Igreja, é interessante pregar a verdade. Você vê que tocaram no profeta o nome de Eliseu, zombaram, tocaram no ministério dele. Estão dizendo, em outras palavras, sobe também como Eliseu, sobe também como Elias, sobe, desfazendo do profeta. Estavam dizendo que ele não era homem de Deus, que ele não era profeta. Sobe, sobe, calvo, assim como subiu Elias. Eu quero ver se você é. Eu quero ver se Deus é contigo mesmo. Você vê que Deus
ele entra com justiça. E a Bíblia diz, o homem de Deus, quando percebeu, quando viu aquele ato, não adianta dizer que eram inocentes, porque já eram homens, tinham pouca idade, mas sabiam do errado e sabiam do certo. Tocaram no homem de Deus, tocaram na obra, tocaram no ministério. O homem de Deus o amaldiçoou, aqueles homens pequeninos, aqueles rapazes. Diz a palavra do Senhor que surgiu uma ursa e despedaçou aqueles 42 homens, porque tocaram no profeta, tocaram no ministério, tocaram no próprio Deus ali, que eram enviados de Deus. Zombaram, escarneceram da obra do Senhor. A ursa veio, igreja, e despedaçou aqueles 42 homens. Desceram à sepultura por zombar das coisas de Deus, por tocar no ministério. Eu quero abrir um parênteses aqui. Depois que aconteceu tudo aquilo, o homem de Deus não parou. O homem de Deus continuou com o seu ministério, continuou sendo usado por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Porque quando ele havia falado com Elias, o seu antecessor, ele pediu porção dobrada. Se Deus, usando Elias, fez 100 milagres, Eliseu, nas mãos do Criador, ia fazer 200 milagres. Porção dobrada, a unção dobrada sobre a vida do profeta Eliseu. E aquela pedra de tropeço que foi aqueles jovens, não parou o profeta. Isso serve para mim e para você. Pode surgir na minha e na tua vida pedras de tropeço, mas nós iremos passar por cima. Nós iremos progredir, porque quem me chamou e quem te chamou é fiel na chamada, é fiel para cumprir, é fiel para realizar. Todo aquele que Deus chama, Deus ele capacita. E todo aquele que Deus capacita, o Senhor Deus ele envia. E todo aquele que o Senhor ele envia, o Senhor ele o justifica. Quem justifica a mim e a você é o Criador. E todo aquele que Deus justifica, o Senhor usa de forma gloriosa, de forma tremenda, o milagre, a cura, a restituição, aquilo que você tanto almeja da parte do Senhor. O Senhor, meu Deus, entra com providência nesta hora. Ele entra nessa sua vida, ele entra neste lugar onde você se encontra aí e te dá o escape, te dá a solução deste problema. Essa doença, essa enfermidade não é nada perante o Senhor nosso Deus. O Senhor joga por terra esse problema que você tem no coração, esse problema que você tem nos nervos, essa pressão alta, essa pressão baixa. O Senhor, meu Deus, ele a regula nesta hora. Ele põe um bálsamo. Ele entra, ele muda, ele tira essas coisas ruins que tanto te preocupa, que tanto te deixa para baixo. O Senhor, nosso Deus, ele entra com justiça, ele entra com o milagre, com a providência do céu. Esta doença, esta enfermidade, que muitas das vezes pode ter a raiz espiritual. Foi alguém que não gostava de você, mexeu os pauzinhos, foi no centro e colocou isso em você. O Senhor, meu Deus, envia um anjo onde você se encontra aí, e ele passa a espada nessa obra de feitiçaria, que muitas das vezes pode ter sido despachada em uma casa abandonada, nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras. Você vê que você estava bem e de uma hora para outra sua situação mudou, ficou tudo difícil, doenças, enfermidades, desemprego, confusões, desentendimentos.
O Senhor, meu Deus, Ele envia um anjo lá naquele lugar onde foi feito, onde foi pago, onde foi despachado e quebra este pacto, quebra essa aliança demoníaca. O Senhor Deus, Ele tem vitória para você. O Senhor, meu Deus, Ele te responde mediante esta oração. O milagre vem. Todo dom perfeito vem da parte do Criador. E nesta manhã, igreja, Deus está falando muito sobre a obra dele, sobre os profetas, homens e mulheres de Deus. O mundo jaz da forma que se encontra, em função desses escarnecedores, desses zombadores, desses que tocam nos homens e mulheres, tocam na obra de Deus. Esse coronavírus, essa doença que se jaz aí no mundo, é permissão do Senhor. Deus entrando com a sua justiça. Só que Deus já estipulou um dia, uma hora, para acabar com essa pandemia, acabar com essa enfermidade. Lembrando que isso é em função dos que tocam na obra de Deus. Se lembra o que fizeram com a pessoa do Senhor Jesus no Natal do ano passado? O que foi que fizeram com as coisas de Deus agora no Carnaval, que não era nem para ter acontecido? E diversas outras datas, o que fizeram, zombando das coisas de Deus, tocando na obra. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Olha que palavra forte. É uma ordem, Deus ordenando. Grandes são as responsabilidades daquele que se encontra na frente de um trabalho, pastoreando, fazendo missões com os missionários, homens e mulheres, que muitas das vezes passam as noites em oração, intercedendo pela tua vida, e Deus usando de misericórdia, te curando, te libertando, porque o que Deus quer é que todos nós sejamos salvos, mas muitos escolhem o seu próprio caminho, muitos escolhem as suas próprias veredas, e Deus nos ensina como devemos nos vestir, Deus nos ensina como devemos falar. O homem de Deus, ele tem que andar conforme o conceito de Deus, e assim a mulher também. Igreja do Senhor, essa mensagem, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Essa verdade, essa doutrina, ela invade o teu ser aí. Ela tem um poder de fazer separação entre ossos e medulas. Ela vai até a divisão da tua alma. E abre os teus olhos. Clareia o teu entendimento para as coisas de Deus. A verdade, igreja, ela veio para nos tirar do erro. A verdade, ela veio para nos tirar do pecado e trazer para a gloriosa luz de Cristo Jesus. E onde há luz, aonde há o resplendor da glória de Deus, a libertação ela chega. O milagre ele vem. Você pode estar me ouvindo aí e acha que não tem mais solução, acha que não tem mais jeito. O inimigo da tua vida e o inimigo da minha vida, que é o diabo, que é o Satanás, ele pinta um quadro que eu e você não vai conseguir. Nós não chegaremos lá, que a bênção jamais baterá na nossa porta. O Senhor, meu Deus, ele entra com o martelo e a justiça divina e cancela esse quadro, desfaz esse projeto do inimigo das nossas almas. E o Senhor Deus tem ricas e copiosas bênçãos que Ele já está derramando mediante esta pregação, mediante esta ministração da palavra de Deus. Quebra todo este jugo, todo esse plano que o diabo tinha de nos prejudicar em diversas áreas da nossa vida. O Senhor Deus, Ele cancela nesta hora. O Senhor Deus, Ele desfaz os planos do inimigo. O Senhor Deus joga por terra todos os projetos
que o inimigo tinha contra a minha vida e contra a tua vida. O Senhor Deus, Ele muda esse estado. O Senhor Deus muda isso que está acontecendo. Você vai à procura de um sim. Você vai à procura de um sim. E até então só apareceu o não. O não. Amém. O não já temos. Vamos à procura do sim. E o sim, o Senhor Deus te dá nesta manhã. Vá para cima. Deus te deu o sim. Deus te deu o sim. Você vai conseguir uma porta de emprego. Você vai conseguir sim se desvencilhar dessas barreiras, desses obstáculos. Esse gigante aí. Esse gigante. O Senhor Deus joga por terra. O Senhor Deus te dá o sim nesta manhã. Você vai conseguir sim. Você vai chegar lá sim. Operando Deus. Quem impedirá? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor Deus, Ele fala de forma ampla. O Senhor Deus fala de forma abrangente. Porque Ele quer nos erguer. Ele quer nos levantar. Primeiro, Ele nos exorta. Primeiro, Ele nos disciplina. Para nos trazer para a verdade. Para nos trazer para a sua doutrina. O homem de Deus, ele é separado do mundo. Tem que viver para Jesus. Nós podemos ir em todos os lugares, igreja. Só não podemos fazer o que o mundo faz de errado. Nós somos representantes de Cristo. Nós somos embaixadores do Evangelho. Nós somos cópias de Jesus. Nós somos aqueles que não carregam a palavra, as Escrituras apenas no papel. As Escrituras, elas habitam dentro de mim e dentro de você. Nós somos testemunhas de Cristo. Para a glória de Deus, olha que coisa tremenda. Testemunhas de Cristo. Nós testificamos das coisas celestiais. Nós testificamos do sobrenatural de Deus. E essa ministração, esta palavra, ela entra nesse quarto onde você está. Entra nesse local de trabalho onde você está. Aonde você estiver ouvindo, através dessa plataforma, o Senhor Deus entra com providência. O Senhor Deus te entra com o sobrenatural. Hoje é dia 25/6/2020, por volta de 10h30 da manhã. Mensagem fresquinha do céu. Pão de Deus, um alimento espiritual. Há um som muito grande nesta ministração. Há um som muito poderosa na palavra de Deus. Clareia, abre o seu entendimento para as coisas do céu. Te dá um norte, te dá uma direção. E te enche de alegria. Te enche das misericórdias do Senhor. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos enche com fé, nos dá garra, coragem, força para vencer, para que a gente venha se desvencilhar das astutas ciladas do diabo. Eu somo a minha fé com a sua fé nesta hora. E quero fazer uma oração para que a gente venha ter uma quinta-feira cheia da graça, cheia das providências do céu, para que Deus venha mudar, transformar, para que Ele possa nos impactar com o seu poder, com as suas misericórdias, com a unção do céu, que o Espírito Santo do Senhor possa caminhar conosco nesta terra, nos dando a vitória, o livramento, proteção, nos orientando, nos dando uma direção do céu, abrindo o nosso entendimento, para que eu e você possamos ter visão de águia. Para a glória de Deus, oramos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai,
Naia, caia, cena, canto devasso. Ó Deus, vai entrando na minha vida, vai entrando na vida daqueles que me ouvem, vai quebrando todas as obras de feitiçaria, de macumbaria, vai, ó Deus, libertando, curando essa pessoa que me escuta. Muitas das vezes, ó Deus, ela está padecendo no hospital, desenganado pela medicina. Entra com cura, entra, ó Deus, vai jogando por terra todo este mal, seja onde for, Senhor, seja na cabeça, nos pés, nas mãos, na coluna, seja no sistema nervoso, no sangue. Entra com providência nesta hora, Naia, Caia, Sé. Oh Deus, eu creio num Deus de milagres. Vai libertando, vai jogando por terra todo o mal, toda obra maligna e diabólica. Em nome de Jesus Cristo, sonha. Em nome de Jesus de Nazaré, sonha, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Peço que estejam compartilhando esta ministração, esta palavra. Divulgue pelas plataformas, que muito o Senhor Deus irá fazer ao teu favor. Pega essa mensagem que é uma semente e divulgue pelas mídias sociais, pelas plataformas. Semeie a palavra, que muito o Senhor Deus irá lhe conceder milagres, curas, porque aí você já está trabalhando na obra, está difundindo o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu fico por aqui. Desejo a todos uma quinta-feira cheia de bênção e de milagre. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.